Nós vamos ler hoje os versos de número 4, 5 e 6. Então, segunda epístola de João, versos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Fiquei sobremodo alegre e ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu perdão sobre as nossas vidas. E agora nessa manhã, ó Deus, que nós estamos prestando culto ao Senhor, te adorando, te louvando, ofertando na tua casa. Clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor fale conosco. Para que a tua palavra, ó Deus, entre no nosso coração, encontre morada, nos transforme, ó Pai. E que possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor e pela ajuda do Santo Espírito de Deus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, durante alguns anos do meu ministério pastoral, eu fui pastor de jovens. Cuidei de adolescentes e depois cuidei especificamente de jovens. E eu diria que 90% das reclamações que eu recebia dos pais em relação aos seus filhos, é que faltava a eles obediência. Tudo se resumia em que meus filhos precisam me obedecer, pastor. Os meus filhos estão desobedecendo as minhas ordens. Os pais sempre reclamavam disso. Eles pautavam a espiritualidade dos seus filhos na questão da obediência. O que João está nos relatando nesta carta também tem a ver com obedecer os mandamentos de Deus. E cabe a nós uma pergunta nessa manhã: somos obedientes à palavra de Deus? A nossa geração, a geração de crentes dos dias de hoje, tem obedecido à palavra do Senhor? Tem obedecido o Deus Todo-Poderoso? Vale aqui nós lembrarmos do sermão passado. No sermão passado nós falamos a respeito de que Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diante dessas preposições, nós concluímos que devemos conhecer essa verdade, devemos enraizar essa verdade, e devemos demonstrar essa verdade nas nossas vidas, para que os outros possam ver. Agora, esta perícope, esse trecho que nós falamos, fala da importância da obediência. É tão importante a obediência que João cita em 3 versos, 4 vezes a palavra mandamento. O verso de número 4, João diz, de acordo com o mandamento. No verso de número 5, João diz, se escreve mandamento como não como se escrevesse mandamento novo. E no verso 6 ele cita 2 vezes mandamento. Segundo os seus mandamentos, este mandamento como ouvistes desde o princípio. Então João está chamando a nossa atenção para que a doutrina, ela tem que ser praticada e nós devemos obedecer essa doutrina. Nós devemos viver essa doutrina que professamos. Quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós proclamamos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se Ele é o nosso Senhor, então nós temos que submeter à vontade do nosso Senhor. Nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Nós temos que viver debaixo da palavra de Deus. Então João, combatendo o gnosticismo, ele vai dizer que aqueles que ficaram firmes, aqueles que ainda não aderiram à heresia dos gnósticos, foram porque são obedientes à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Não adianta nos dias de hoje nós olharmos para as pessoas, apontarmos o dedo, criticarmos, dizemos que elas estão erradas,
se nós estamos praticando o pecado na nossa casa, no nosso computador, olhando a tela do nosso celular. Então não adianta, é necessário que nós venhamos a praticar aquilo que professamos, senão seremos considerados como hipócritas. Falamos, mas não fazemos. Apontamos o erro do outro, mas não fazemos. Não consertemos o nosso próprio erro. Diante disso, diante dessas considerações, nós podemos tirar 3 lições desses 3 versículos para as nossas vidas. A primeira lição está no verso de número 4, quando João diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Primeira lição, que só há felicidade na obediência. Isso é um princípio para as nossas vidas. Não há felicidade fora da obediência ao Senhor. Então João se depara com uma igreja que estava sendo atacada por heresias. E muitos desses que estavam atacando a igreja com a heresia do gnosticismo surgiram dentro da igreja. Mas há aqueles que estão combatendo essas heresias, esses são firmados, esses são aqueles que obedecem ao Senhor. Então João chega a essa conclusão de que a felicidade, ela está naqueles que obedecem à palavra do Senhor. Por isso que ele diz: estou feliz, alegre, porque encontrei no meio da igreja aqueles que andam na verdade do Senhor. Aqueles que não foram levados pelo vento de doutrina. Aqueles que de fato amam verdadeiramente ao Senhor e andam na sua palavra. É assim que nós devemos viver. Mas quando olhamos para a igreja nos dias de hoje, me parece que a igreja nos dias de hoje, ela tem um conhecimento da verdade, mas ela acha difícil andar na verdade. A gente sabe o que é certo e o que é errado, e muitas vezes preferimos o caminho do erro. Nos desviamos do caminho do Senhor. Observe que a alegria de João está pela igreja andar na verdade. E aqueles que andam na verdade, eles são submissos à palavra de Deus. Eles se dobram diante das Escrituras. Não é mais a sua vontade que impera, não é mais o seu desejo, muito pelo contrário, ele luta com isso, e ele entende que ele tem que ser obediente ao Senhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável para as nossas vidas. Então, para não praticarmos a verdade, nós relativizamos a verdade. E nós começamos a dizer que o pecado não é pecado. Não é bem assim. Eu posso fazer isso, todo mundo faz. E esse é o discurso que muitas vezes nós ouvimos. Todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Eu não faço porque eu ando na verdade, eu sou obediente à palavra de Deus, e ela diz que eu não devo fazer. É por isso que eu não faço. Eu me submeto à vontade do Senhor, do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Nos nossos dias, muitos não querem obedecer à palavra de Deus, ou só querem a parte boa da palavra de Deus. Eu quero as promessas de Deus. Mas quando Deus diz que nós devemos deixar o mal, praticar o bem, que nós devemos viver submissos à sua vontade, não, isso é muito difícil, isso eu não quero. Eu quero só a parte boa, eu não quero a parte ruim. Eu quero desfrutar do oásis que está no deserto, mas eu não quero passar pelo deserto. João está se alegrando, mesmo diante da perseguição que a igreja vive, mesmo diante das heresias que ela está enfrentando, há ainda aqueles que permanecem na verdade, há ainda aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que são obedientes à palavra de Deus, esses são felizes. Aí eles encontram a felicidade, porque nesse mundo, longe de Deus, não há felicidade. Pode ser ilusão, mas não é a felicidade verdadeira. Só encontramos essa felicidade verdadeira andando na verdade, conhecendo a verdade e praticando a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso nos leva a uma segunda lição. Observe ainda o versículo de número 4. João diz na última parte,
de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Fruto da obediência é a alegria. A nossa obediência tem que ser com a palavra de Deus. Nossa vida tem que estar pautada na palavra do Senhor. E aqui nós temos que fazer uma espécie de relatório, podemos dizer assim. Olhar para dentro de nós e ver se de fato estamos andando conforme a palavra de Deus. Se de fato estamos nos debruçando a palavra do Senhor e cumprindo o que a palavra de Deus exige de nós. João dá destaque aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. João destaca que os mandamentos de Deus, eles são antigos, não é uma coisa nova. E esse mandamento que João está falando tem a ver tanto com a prática, porque ele tem a ver com o amor ao próximo. E João vai dizer que isso já estava na lei. Levíticos, abre aí a sua Bíblia, Levítico capítulo 19, os versículos 18 e o versículo de número 34. O versículo 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora o versículo de número 34. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. João está dizendo que essa lei, que a obediência a Deus, ela já é antiga. Amar o próximo já é uma coisa antiga, já estava na lei. Nós devemos obedecer e ser obedientes à palavra do Senhor, porque o próprio Deus manifestou o seu amor por nós. Ele nos amou e nós devemos amar. Os mandamentos de Deus não são penosos para nós. Não pode ser. Deus não está colocando uma carga sobre nós. Não é isso. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, elas existem para nos proteger, não para nos oprimir. É para ser bênção na nossa vida. É para nos guiar no caminho reto do Senhor, nessa nossa jornada rumo à eternidade. E Deus, sabendo de todas as nossas dificuldades, ainda nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Por isso que quando nós estamos errando, o Espírito de Deus fala ao nosso coração, para consertar o erro, para amar o próximo. A maior liberdade do cristão está em obedecer a palavra de Deus. Nós somos livres para obedecer a palavra do Senhor. Lembro de uma experiência de um senhorzinho da igreja que teve um encontro com Jesus. O Senhor o chamou de maneira irresistível e a ele entregou-se totalmente a Deus. O senhorzinho da roça não sabia falar direito, não sabia nem ler muito bem, mas ele tinha convicção de que Deus o salvou e que ele tinha que cumprir os mandamentos de Deus. E ele lendo, mesmo com dificuldade, a Bíblia, e muitas vezes pedindo para os seus filhos ou netos lerem para ele a Bíblia, ele chegou a uma conclusão, de que ele tinha que praticar aquela palavra que ele estava ouvindo, que ele estava lendo. Esse homem tinha muitos passarinhos. E ele então um dia chamou o pastor na casa dele e disse: pastor, eu vou entregar todos os meus passarinhos que estão na gaiola. Porque eles não foram criados para ficarem presos. Eles foram criados para serem livres. E eu entendi isso, ele dizendo, porque Deus tirou-me de uma prisão e me fez livre para obedecer a sua palavra. Um gesto simples, mas que nós podemos ver que o Evangelho nos transforma. Então só há felicidade na obediência. E nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, porque é aí que nós encontramos alegria para a nossa vida. Se não formos obedientes à palavra de Deus, só há tristeza, só há choro no nosso coração, angústia, ansiedade. Isso nos leva
a terceira lição. Quem obedece, ama. E agora João vai tratar exatamente disso nos versos de número 5 e nos versos de número 6. Ele vai dizer: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. João, a partir desses 2 versículos, ele vai dizer, ele vai destacar, ele vai nos orientar sobre a importância dos irmãos, a importância da vida cristã, e que nós devemos viver essa vida permeada pelo amor a Deus e ao próximo. E quando nós lemos os escritos de João, o Evangelho de João e as suas 3 cartas, nós podemos ver que João vai destacar exatamente isso, que devemos amar a Deus e amar ao próximo. Para João, obedecer ao Senhor é amar a Deus e amar o seu próximo. Como nós lemos lá em Levítico, o amor já estava na lei. Por isso que João vai dizer, não é mandamento novo. Esse mandamento já existe. Ele já está na lei de Moisés. Nós devemos cuidar uns dos outros na igreja. Nós devemos nos preocupar na comunidade uns com os outros, com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Esse amor tem que ser um amor sincero, não pode ser um amor hipócrita. João vai dizer que Jesus também vai falar do amor ao próximo. Jesus vai dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. João capítulo 13, versículo 34. Então João dá destaque que o amor ao próximo está na lei e o amor ao próximo está no Novo Testamento, nesse novo mandamento. Ele destaca exatamente isso. Porque obedecemos a Deus, porque andamos na verdade, é necessário amar uns aos outros. Esse amor não é um amor apenas de palavras, não é um amor apenas de conhecimento, é um amor de prática. É um amor de se importar um com o outro. A propósito, o fruto do Espírito na vida do cristão é o amor. É o amor. E João, ele vai dizer lá volta um pouquinho, na primeira carta, capítulo 4, versículo de número 8, o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não amamos uns aos outros, qual é o significado disso? Qual é a mensagem disso? A mensagem é que nós não conhecemos a Deus, simples assim. Não adianta a gente florear ou rodear. Se nós não amamos o próximo, é porque o amor de Deus não está em nós. Nós não conhecemos o amor, não conhecemos a Deus. Porque aquele que conhece a Deus tem que amar, tem que praticar esse amor. Ainda lá na primeira carta de João, capítulo 2, o versículo de número 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que João está dizendo a respeito do amor? Que aqueles que vivem na luz, que conhecem a palavra de Deus, e não amam o seu irmão, odeiam o seu irmão, esse não está na luz, está nas trevas. Não foi salvo. Porque se nós estamos dizendo que nós devemos obedecer à palavra de Deus e andar em obediência à palavra de Deus, caminhar em obediência à palavra de Deus, então nós devemos amar. Nós devemos estar na luz, e na luz é o amor, é fruto do Espírito. Isso tem que mexer com o nosso coração. Porque isso é a prática do Evangelho. O amor é a prática do Evangelho. Assim como amamos a Deus, devemos amar o nosso próximo. João, capítulo 13, versículo de número 35, tem um princípio maravilhoso, de que o amor
é a prova que somos discípulos de Cristo. É a prova de que somos discípulos de Cristo. Jesus ensinou os seus discípulos a amar. Então nós devemos amar também, porque somos discípulos dele. Ele deu a sua vida pela igreja. Ele amou os seus. Assim devemos ser. Então João deixa claro isso. Versículo de número 6 da segunda carta. E o amor é este, que andemos segundo os teus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui vem um desafio para todos nós nessa manhã. Como vamos demonstrar o nosso amor pelo próximo de maneira prática? Durante essa semana, qual vai ser a ação prática que você vai ter para demonstrar que você ama o seu irmão? Orar por ele, mandar um bolo para ele, ligar para ele, mandar uma mensagem no WhatsApp. Seja prático no Evangelho. Ame o seu próximo com atitudes, não só com palavras. Não só com palavras. Eu quero caminhar para a conclusão desse texto, citando duas coisas extremamente importantes. Que obedecer os mandamentos de Deus é amá-lo de todo o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e bem como o nosso próximo. O amor cristão não é meramente um sentimento, mas ele é um compromisso de atitude para com o meu irmão. Eu chorar as suas dores e se alegrar com as suas alegrias. Diante disso, nós provamos nosso amor a Deus pela obediência à sua palavra. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo de número 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É nessa hora que nós provamos que amamos a Deus. Às vezes algumas pessoas dizem para mim: Deus conhece o meu coração. Amém, é verdade. Mas você prova o seu amor a Deus praticando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É algo visível. Os frutos têm que aparecer. Temos que ver os frutos de que amamos a Deus. Segundo, provamos nosso amor pelo próximo, pelo serviço. Olha o que João vai dizer, lá em 1 João, capítulo 3, versículo de número 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais uma vez, João está dizendo que nós devemos amar praticando. João é claro, se alguém tem recursos e vê o seu irmão sofrendo dificuldade e não ajuda, o amor de Deus não está nele. Ele tem que ajudar, ele tem que amar, ele tem que ser generoso, ele tem que praticar o amor de Deus. Então quero concluir nessa manhã dizendo que, para João, obediência e amor não são duas coisas distintas, mas andam de mãos juntas. Devemos obedecer à palavra de Deus e amar ao próximo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Você que está na sua casa, feche os seus olhos e faça um momento agora de reflexão. Você tem amado a palavra de Deus e praticado os mandamentos de Deus? Essa é uma pergunta. A segunda é: você tem amado o teu próximo? Decida no seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, a tomar atitudes esta semana que demonstre que você ama o seu próximo e que você ama a Deus. Seja generoso com alguém. Abençoe a vida de alguém. Ligando, mandando uma mensagem, fazendo alguma coisa. Faça isso em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a sua palavra ela é rica, ela é maravilhosa. E porque o Senhor fala ao nosso coração. E nessa manhã o Senhor nos ensinou
que nós devemos, ó Deus, obedecer a sua palavra, porque só há felicidade na obediência. O Senhor nos ensinou que devemos ser obedientes à sua palavra, irrestritamente, ó Deus. E o Senhor nos ensinou que aqueles que amam, que obedecem, quem vive debaixo dos mandamentos do Senhor, esse ama o seu próximo, ama o seu irmão. Ensina-nos, ó Pai, a amar de maneira prática. Amar, ó Deus, demonstrando o serviço para com o nosso próximo. Para que assim a igreja cresça em comunhão, a igreja cresça, ó Deus, mesmo nesses dias de distanciamento social que nós estamos vivendo, mas que a igreja cresça no seu amor, na sua comunhão, ó Deus, ajudando uns aos outros. Dê-nos graça de abençoar aqueles que precisam, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.